Olá pessoal, vamos fazer uma continuação, um complemento do que nós vimos no nosso último screencast. Hoje nós vamos falar sobre faroseração e período, que tem tudo a ver com o sintagma. Hoje eu não vou falar absolutamente nada do sintagma, mas vocês vão poder fazer diversas conexões aqui, eu tenho certeza. Bom, o que é uma frase? Vamos começar a frase porque ela é a unidade mínima de sentido completo e ela é a unidade mínima de comunicação. Então vamos lá. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte. Se eu falo uma palavra de forma aleatória, como bebê, isso não necessariamente é uma frase. Mas uma palavra pode ser uma frase se tem determinado contexto. Então, é preciso ter um contexto claro para que a frase seja uma unidade mínima de sentido. Caso contrário, ela não vai ser nem uma unidade mínima de sentido, nem uma unidade mínima de comunicação. Então não há qualquer palavra em qualquer contexto. Se eu digo fogo e grito isso, numa situação em que pode haver incêndio, isso é compreendido. Se eu digo venha, isso é compreendido. Então, como a frase é constituída? Ela pode ser constituída por uma única palavra, mais de uma palavra, e ambas sem ou com o verbo. Vamos ver aqui, ó. Uma frase com uma palavra. Silêncio. Eu posso colocar outra aqui. Venha, como eu disse. Venha. Mais de uma palavra. Que inocência. Ou com o verbo, tenho medo. Como eu disse, a frase depende sempre de um contexto. Isso aqui é fundamental. A frase sempre depende de um contexto. Mas ela também depende de uma entoação. A frase vai ter um sentido dependendo do seu contexto e de sua entoação. Se eu falar silêncio, é diferente de eu falar silêncio. São coisas distintas. Depois da frase a gente tem a oração. A oração, ela sempre vai ter uma forma verbal. Ou mais de uma forma verbal. Quando eu falo forma verbal, estou falando evidentemente do verbo. Tipo o verbo ter. Ou da locução verbal. Tipo, tenho tido. Tenho tido muitos sonhos, tenho tido muito medo. Locução verbal tem dois verbos compondo. A locução verbal tem dois verbos. O verbo tem um só. Então a oração, como eu disse no screencast anterior, sempre vai ter pelo menos um verbo. O período. O período é uma frase organizada em orações. Olha só, então o período é uma frase organizada em orações. Significa que pode ter mais de uma oração, ou apenas uma. Como o período é constituído? Uma única oração, ele é simples. Mais de uma oração, ele é composto. Vamos lá. Simples, com um verbo só, uma oração. Cai o dia. Tem período simples com mais de um verbo? Não, porque sempre que tiver mais de um verbo, vai ser um período composto. Não nadava, mas pulou no mar. O período sempre termina com uma pausa definida, que pode ser um ponto final ou uma vírgula, ou seja, marcado pela pontuação. Então tem um ponto final, uma vírgula, um ponto e vírgula, indicando o final do período. Então como é que a gente vai saber? Uma frase é uma unidade de sentido, uma unidade de comunicação, que tem uma ou mais palavras, que pode ter ou não verbo. A oração, ela sempre vai ter uma forma verbal, e ela pode ser coordenada ou subordinada. Eu vou voltar a isso mais tarde. Só guardem que uma oração pode ser coordenada ou subordinada. E o período é a frase organizada em orações, e pode ser composto de uma ou mais orações. Se tiver uma oração, é um período simples. Se tiver uma ou mais orações, é um período composto. Certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos mais à frente.